Bem-vindos ao canal Tchá Xadrez Redrez, trazendo hoje aqui partidas fantásticas pela semifinal do torneio Se Vira nos 30, torneio da BASP aí. O link para você participar da equipe BASP está na descrição do vídeo. E galera, vocês viram no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, eu fui eliminado aqui pelo Jorge Fernandes. E como prometido, vou trazer o resumo aí do complemento, né, do campeonato, semifinal e final, disputa do terceiro lugar. Então temos aqui, ó, classificado para a semifinal, João Pedro contra o Marcos. E temos também o Christian Quadros contra o Jorge, beleza? Fernandes Jorge 38 é o nickname dele. E a gente vai começar aqui primeiro com a partida do João Pedro contra o Marcos. Marcos que já foi campeão da Copa BASP e tudo mais aí, tentando o título aí no torneio Se Vira nos 30. Galera, antes da gente começar a partida, antes de começar esse resumo da semifinal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário aí, tá bom? E tá rolando um sorteio lá no Instagram, valendo um jogo de xadrez, é simples, fácil e o melhor, é grátis, beleza? Link na descrição do vídeo, tá certo? E se você quiser também ver essas partidas, assim como eu fiz na Copa do Mundo, o link das partidas estão na descrição do vídeo também, beleza? Bom, estamos aqui agora. Primeiro jogo, João Pedro jogando de brancas. Deixa eu virar o tabuleiro aqui. Vamos colocar na visão das brancas. João Pedro jogando de brancas. Começa aqui com E4. Temos B6 pelo Marcos. O computador nunca gosta desse B6, hein? Cavalo F3. Temos bispo B7, D3, E6, bispo F4. Temos D5, E por D5, dama por D5. E agora cavalo C3, com tempo sobre a dama. Bispo B4, cravando aqui o bispo, cravando aqui o cavalo, perdão. E agora temos aqui bispo captura C7, cavalo F6, bispo captura B8. E agora torre por B8, dama D2, perdão. Temos agora dama D8. E aqui A3, questionando o bispo. Bispo volta para E7. Temos bispo E2, roque, H4, torre C8. Grande roque aqui pelo João Pedro. A partida estava equilibrada e a partir desse momento aqui a barrinha não gosta dessa jogada do João Pedro. Também é muita coragem aqui fazer um grande roque na cara da torre. Aqui parece que estava mais protegidinho aqui fazer o roque normal, né? O roque simples, o pequeno roque. Temos A6 já expandindo, vai querer levar as peças aí para o ataque a esse rei. Dama F4, bispo por A3, B por A3. E agora torre aqui por C3, dama E5, torre por A3, dama B2 atacando a torre. Dama D6 protegendo. Temos cavalo E5, B5, H5, torre C8, H6, G6 protegendo tudo. Temos cavalo F3 voltando, manobrando. Cavalo E8, torre H4, torre de A em C3, torre D2 protegendo ali o ponto de C2. Dama C5 pilhando aí na coluna C, D4, dama C7 e agora cavalo E5. Temos B4, bispo D3, B3. Eita, a partida pegando fogo aqui agora. Temos aqui cavalo C4. E agora torre por C4, bispo por C4 e dama por C4. Aqui vamos contabilizar as peças aqui, ó. Aqui o João Pedro está com uma torre e duas damas. Aqui o Marcos está com uma dama, uma torre e duas peças menores pela torre. Vamos ver peões. 4, 5 peões e para as brancas e 6 peões aqui para as pretas. Então a posição das pretas está bem melhor aqui. O gráfico já está marcando 8,4 pontos. Tivemos C3, bispo lá para o G2, ganhando mais um peão. Temos F4, bispo F3, torre F2 atacando o bispo. Dama D3 entrando na posição. Dama D2 propondo trocas. Torre por C3, cheque. Temos rei B2, torre C2, cheque, dama por C2, B por C2 e agora torre por C2, dama por D4, cheque, torre C3 e agora bispo lá em C6.
O rei está exposto ali, o rei do João Pedro. Tivemos ali torre H3, bispo B5, rei B3, dama captura F4, rei A3, E5, bispo B3, ou rei B3, E4, rei A3, dama ali em D6 cheque, rei B3, e depois aqui de F5 simplesmente aqui o João Pedro desiste, abandona, ponto aqui para o Marcos na primeira partida da semifinal. Aqui já, como diria Rafael Leite, abandonou porque não dá mais, né? Apesar de ter duas torres, aqui o rei está protegido, o cavalo está protegendo, fazendo bloqueio, as torres não conseguem entrar na posição, esse rei está muito exposto, vai sofrer todo tipo de ataque, esse peão vai avançar, ou vai avançar uma e dar suporte para a dama. Aqui está uma posição, até o cavalo vai poder entrar em jogo, vai conseguir alguns cheques, alguns tempos. E aqui tem 4 peões, 5 peões na verdade, contra apenas um. Então aqui ponto para o Marcos. Vamos jogar no gráfico ali, ó. Deixa eu descer um pouco a tela. Vamos ver aqui, ó. Onde que o... Aqui, depois desse lance aqui, o João Pedro perdeu a mão, hein? Mandou um H4. Vamos ver o que o computador mandava ele fazer. Peraí, deixa eu ativar a setinha. Mandava fazer o roque, né? Aqui tá mais protegido, peão, ou peão não, bispo e cavalo protegendo aqui, né? Então, depois desse lance H4, ele foi com a ideia de atacar com tudo, tentar expor o rei, mas tinha muito ataque. Aqui estava muito aberto o jogo na coluna C e na coluna D, né? E depois desse lance, nunca mais o Marcos ficou ruim na partida. Então, ponto aqui. Vamos para a segunda partida. O Marcos depende apenas de um empate para passar de fase, para passar para a grande final. E aqui para o João Pedro é tudo ou nada. João Pedro agora que joga de pretas. O Marcos começa aqui, ó, com D4, tivemos D5. E aqui, galera, eu esqueci de mencionar no começo do vídeo, o tempo é 30+0, né? Como diz o nome, o título do torneio se vira nos 30 por isso. Que o torneio é no ritmo de 30 minutos, sem acréscimo, beleza? D4, D5, cavalo F3, bispo G4. Tivemos E3, E6, bispo D3, cavalo, C6, cavalo de bem D2, bispo D6, agora dama E2, dama B6, C3, cavalo D7, E4, D por E4, cavalo por E4 e agora bispo E7, o bispo estava atacado, volta aqui em segurança para E7. Tivemos roque pelas brancas aqui pelo Marcos, cavalo de G em F6, torre de A em B1, ou torre B1, né, só pode ser a torre de A, dama blunder, capivarada aqui do narrador, dama C7, H3, questionando o bispo, bispo vai para H5, dama E3, e agora cavalo D5. Temos dama E2, cavalo F4, atacando o bispo, atacando a dama, cavalo bem posicionado. Temos bispo por F4, dama por F4, e agora dama E3 propondo trocas, dama por E3, F por E3, e agora cavalo F6, cavalo G3, temos bispo G6, bispo por G6, H por G6, e agora E4, cavalo H5 propondo trocas aí, temos cavalo E2 fugindo, bispo em D6, E5 atacando o bispo, agora o bispo vai para E7, e agora G4, lance bombástico, e o cavalo está preso, não tem para onde voltar esse cavalo. Aqui está protegido pelo peão, aqui está protegido pelo cavalo, mesmo caso aqui. Então aqui o Marcos vai ganhar uma peça. Temos grande roque então pelo João Pedro, G por H5, torre por H5 e agora rei G2, colocando o rei no jogo, vai querer passar as torres. Ele estava prevendo aqui que o João ia dobrar na coluna H, então ele já abriu alas aqui para as torres também. Tivemos torre H1, G5, cavalo atacando a torre ali, cavalo em G3 atacando a torre, torre de 5 em H7, agora cavalo E4 manobrando, F6, torre de B em E1, rei D7 colocando o rei no jogo, cavalo C5, cheque, bispo por C5, D por C5 e agora torre H5. Temos aí torre D1, cheque, rei C7, cavalo D4, o Marcos tem uma peça a mais e vai aproveitar agora nesse final. Torre E8 protegendo ali o ponto de E6 que estava atacado.
Tivemos torre de D em E1. Atacando, protegendo aqui esse ponto, que não estava sendo atacado. Tivemos F5 e agora cavalo F3. Torre de E em H8, renovando ali as ameaças na coluna H. Tivemos torre D1, apostando na coluna aberta. B6, C por B6, cheque. A por B6 e agora torre entrando na posição, torre D6. Temos aqui G4, cavalo D4, G por H3 cheque, rei H2. Agora o próprio peão das pretas fica bloqueando aqui a ação das torres. Foi uma decisão importante aqui do Marcos. Temos C5 atacando o cavalo. Cavalo por E6 cheque. Rei vai para B7. Agora torre de H em D1 dobrando as torres na coluna D. Torre H4. Torre D7 cheque. Rei C6. Torre captura G7. E agora torre E4, torre D2, evitando aqui temas de... Opa, deixa eu voltar aqui. Torre E4, torre D2, evitando qualquer tema aqui de cheque, avanço de peão, né? Foi importante segurar essa segunda fileira, porque se a torre vem para cá, essa outra torre está apoiando o peão, né? O rei ia ter que descer, o peão ia avançar e promover, com certeza. Então tivemos torre por E5 e agora... Cavalo F4, temos torre E4, cavalo por H3, torre E3, pressão total ali no ponto de H3. Tivemos torre G3, agora torre E1, rei G2, torre A1, A3, torre E8, torre F2, torre B1, torre de G em F3, torre G8, cheque, rei H2, rei B5, torre por F5, torre G4, tentando entrar na posição, tentando manobrar. Torre G5, propondo trocas, torre E4. E agora tivemos aqui torre E4, cavalo F4, torre de E em E1. Vai tentando suas chances, aqui é tudo ou nada para o João Pedro. Torre de G em G2, torre H1 cheque, rei G3. Torre H8 manobrando, cavalo D5, tentando preparar uma rede de mates. Torre G8 cheque, rei F4, torre F8 cheque, rei G5, fazendo zigue-zague, vai tentar encostar nessa torre, fugir dos cheques. Torre D8 atacando o cavalo, torre D2 protegendo, torre C8, e agora A4 cheque. Temos rei A6, torre de G em F2, torre G1 cheque, rei F4, torre F8 cheque, rei E4, torre E1 cheque, rei D3, e agora torre ali em D8, rei C4, protegendo o cavalo, centralizando o rei e preparando uma rede de mate aqui, tirando casas de fuga aqui junto com o peão. Temos torre E4 cheque, rei B3, agora está escondido ali na cadeia de peões, uma pequena fortaleza. Temos rei A5, torre F7, torre A8, aqui era... preparou o mate aqui o Marcos. Tivemos rei A3, torre por A4, cheque, rei B3, agora torre E4, torre F6, torre B8, protegendo ali o peão de B, torre H2, torre E5, tivemos torre D6, protegendo o cavalo, B5, e agora torre de H em H6, C4, cheque, rei A2, torre A8, rei B4, torre E6, torre por E6, torre A7, torre A6, cheque, torre por A6, e agora um belíssimo checkmate, torre por A6 aqui, olha só. Que legal, hein? Parabéns, Marcos fez 2-0 aí nesse confronto. Levou a vaga aí para a final. Olha que belíssimo checkmate aqui, ó. Cavalo protegendo, o cavalo protegido e a torre aplicando o checkmate aqui. Que legal, então o João Pedro vai disputar o bronze e a gente vai ver aqui quem vai ser o finalista junto com o Marcos. Quem vai enfrentar o João Pedro pelo terceiro lugar. Partida aqui agora entre o Christian Quadros e o Jorge Fernandes. Primeira partida aqui, o Christian está jogando de brancas. Aqui ele começou com C4, como faria Magnus Carlsen. Cavalo F6, D4, E6, cavalo C3, bispo B4, já cravando esse cavalo. A3 questionando o bispo. Bispo por C3, B por C3 e agora D5, buscando rupturas. Cavalo F3, D por C4 e agora dama A4 cheque, bispo D7, dama por C4, roque, bispo G5, cravando o cavalo, agora é minha vez, como diria
o Christian ia dizer nessa posição, já que ele teve o cavalo cravado aqui em C, agora é a vez dele cravar o cavalo do Jorge. Bispo C6, temos dama D3, evitando aqui sofrer uma captura e ficar com peões dobrados. Opa, ficar com peões dobrados, né? Então ele já jogou a dama aqui, protegendo aqui esse ponto de D4, protegendo aqui o ponto de F3. E já fazendo uma pressão, quem sabe, no ponto de H7. Tivemos cavalo de B em D7. E4, aqui um erro grave aqui pelo Christian. Eu acho que a ideia dele era avançar o peão, cravando o cavalo, só que ele não contava aqui que o peão estava desprotegido, né? Aqui ele foi para essa ideia, calculou mal. Aqui ele estava com 23 minutos ainda no relógio, cometeu esse blunder. Bispo por E4, dama D1, agora C6, bispo E2, dama A5, dama C1, torre de A em C8, roque, C5, bispo por F6, cavalo por F6 e agora dama B2, C por D4, C por D4 e depois de torre C2 atacando a dama e o bispo, aqui o Christian abandona, ponto para o Jorge, 1-0 nessa semifinal. Aqui o Jorge veio para essa jogada aqui, já está com 6 pontos no gráfico ali, 6 pontos. Vamos ver aqui onde o Christian perdeu a mão. Ele estava dominando a partida aqui, segundo o gráfico, não era uma vantagem significativa assim para levar uma vitória. A gente está no começo do jogo ainda, partindo para o meio jogo aqui, né? Então, vamos ver aqui onde o Christian perdeu a mão. Aqui nessa jogada, né? Entregou o peão de graça aqui, o Jorge tomou a dianteira e aí foi fatal esse lance E4. Aqui depois não teve mais o que fazer, né? Ficou na defensiva, que o Jorge foi colocando as peças em jogo. E aí a partida acabou aqui no lance 18. Tivemos uma miniatura. E agora aqui para finalizar, será? Vamos ver que o Christian depende da vitória. Se ele ganhar agora, a gente vai para o desempate. Uma partida 10-0. E se permanecer empatado, a gente vai para uma partida 5-0. Permanecendo empatado, 3-0. Permanecendo empatado, temos uma partida bullet 1-0. E se com todas essas partidas eles permanecerem no empate, aí eles vão ter que se encontrar para ir para porrada. Brincadeira, galera. É o chess boxing, né? Não, brincadeira. Aí a gente vai fazendo bullet alternado até alguém vencer. Vamos lá, o Jorge depende só Depende de um empate e o Christian depende só da vitória. O Jorge agora jogando de brancas. Começa aqui com E4, como faria Bob Fischer. C5 aqui pelo Christian. Quem quer ganhar de pretas, joga siciliana. Cavalo F3, G6, D4, C por D4, cavalo por D4 e agora cavalo C6. Cavalo C3, como manda o manual. Bispo G7, desenvolvendo em Vianqueto. Bispo E3, cavalo F6, dama D2, A6. A variante Najdorf atrasada, não, brincadeira. É que geralmente na siciliana a galera faz o A6 logo no começo, né? Variante Najdorf, aqui eu apelidei agora, criei esse nome. Variante Najdorf Barrichello. Tivemos F3, D5, E por D5, cavalo por D5, cavalo por C6, B por C6, cavalo por D5, C por D5 e agora C3, bastante trocas aí. Pro Jorge é bom, porque já vai levando para um final de jogo, pode conseguir um empate, pode conseguir um perpétuo. Então não seria bom para o Christian ficar trocando peças, seria legal ele tentar logo tentar armar alguma jogada, trocando o mínimo possível. Tivemos E5, torre D1, pilhando aí na coluna D. Bispo E6, A3, roque, bispo E2, dama D6, tivemos roque aqui pelo Jorge, torre de F em D8, bispo G5, atacando a torre vai para D7, dama C2, tivemos D4, C por D4, E por D4 e agora bispo D3, parando aí, fazendo um bloqueio para esse peão passado. Torre B8, tivemos dama D2, dama B6, B4 e agora torre C8, torre C1, propondo trocas, torre de D em C7 e agora aqui torre por C7,
E aqui nessa posição, bispo D8. Aqui nessa posição, o Christian levou um tático aqui depois dessas trocas. Vai perder peça. Dama A7. E agora, bispo por C7, dama por C7, bispo por A6. Agora o Jorge tem 2 peões passados e conectados na coluna A e B. Tivemos dama D6. Bispo D3, voltando aí para o bloqueio do peão passado. Nada do Christian avançar. E aqui, se o Christian consegue avançar esse peão passado, daria espaço para o bispo de casas escuras. O bispo poderia atacar esse rei, poderia tentar algum contrajogo. Tivemos H5. Vai tentar uma ruptura aqui contra o roque aqui do Jorge. F4, H4, H3 parando o peão. Bispo D5, mirando ali o ponto de G2. Dama E2, dama C6, F5, tivemos G5, dama C2, F6, A4, bispo F8, dama por C6, bispo por C6 e agora B5. Avançando e atacando o bispo. Bispo D5, A5, bispo B4, A6, rei F7, torre B1, bispo C5, B6, avançando com o peão, e toda vez que o peão... Não, brincadeira. Senão vou ser processado por plágio, né, galera? Se eu fizer... Essa é uma tirada do Rafael Leite. Ele fala, quando os peões avançam, o tabuleiro treme, o tabuleiro tremia e tal. Faz tempo que ele não faz isso aí, né? Rei E7, e agora B7. E depois o Christian fez bispo D6, o Jorge vai promover. Então nessa posição aqui o Christian fez bispo D6 e abandonou. Ponto aqui para o Jorge, 2-0 também nesse confronto. Então o Jorge está classificado para a super final aí do Se Vira nos 30. Temos o match aí entre Marcos Saúde, Fernandes Jorge 38. E a disputa do bronze entre João Pedro e Christian Quadros. E a gente vai conferir nos próximos vídeos, beleza, galera? Esse foi um resumão do torneio Se Vira nos 30. E se você curtiu aí, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e compartilha os conteúdos apresentados, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Segue a gente no Instagram, canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!